Ó, Paulo, nós já estamos ao vivo. Boa noite para todos. Gente, como a gente sempre pede, nos ajudem aí 2, 3 minutinhos. A gente sempre entra um pouquinho antes para dar tempo do pessoal compartilhar, do pessoal entrar na transmissão, que a gente sempre sabe que esses minutinhos iniciais aí sempre demoram um pouquinho. Então a gente pede só esses minutos, só esse pouquinho de paciência para a gente conseguir compartilhar com todo mundo. Mas eu já vou conversando com o Paulo, que você já conhece, faz uma semana a gente bateu um papo delicioso aqui sobre o novo projeto, que já não é mais novo, agora são dois episódios já. Falei para ele que no sábado eu não conseguia assistir na transmissão e assisti hoje e fiquei mais uma vez extremamente emocionado com o programa. E ele tinha comentado comigo, eu não posso falar isso só em público, né, mas ele tinha me perguntado a minha opinião, algumas pessoas se assustaram, e eu aqui no fora do ar estava falando para ele que tem muita gente, que quem deve ter se assustado foram os espíritas que não estão preocupados em aprofundar, né, eu falei para ele que são os que gostam só de poesia, do espiritismo, ele estava dando risada, mas por aí mesmo, né, então não tem, eu pelo menos não achei nada de assustador, eu achei que mais uma vez teve uma preocupação muito grande com algumas coisas que a doutrina espírita deixa muito claro, né? Mas depois eu vou conversar com o Paulo com mais calma para a gente trocar uma ideia a respeito disso. Quem não assistiu, assista. Até vamos deixar disponível hoje novamente na página, porque no sábado nós tivemos um problema e não conseguimos. Então, por favor, quem perdeu, assista, porque realmente eu achei que não fosse estar melhor que o primeiro episódio e já está melhor do que o primeiro. Vai ser, pelo jeito, um melhor que o outro. Então, Paulo, nós já estamos aí com uns minutinhos, depois eu vou compartilhando. O pessoal já está entrando aí, ó, a Leia está aí com a gente, depois a gente vai divulgar a live também, um monte de gente, os trabalhadores. Então, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pelo. A gente estava agendado, como a gente falou no sábado passado, a gente estava agendado a visita, não era palestra, né? Porque quando você vem é uma visita de amigo para a gente conversar aqui pessoalmente. E infelizmente, por causa dessa pandemia, nós tivemos que fazer essa live. Nós estávamos brincando aí, o Paulo aqui fora do ar, que nós vamos compensar todas essas lives depois com encontro, com festa, para ver se a gente consegue pôr em dia o papo. Então, Paulo, mais uma vez, obrigado. Adil, eu sei que está aí do lado, nossa gratidão, nosso carinho, nós estamos com muita saudade. Fique à vontade, o tema, mais uma vez, extremamente interessante, né, como sempre, o que você propõe. Então, aproveite, meu amigo. Ó, tem muita gente já falando aqui, ó, eu recomendo os 2 episódios, documentário sensacional, a Camila está falando, fantástico. Mas depois você vê os comentários aí, tá bom? Paulo, muito Obrigado. boa palestra e no final a gente conversa mais um pouquinho. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. É com muita honra que mais uma vez eu estou aqui, adentrando aos vossos lares, adentrando aos vossos corações, por intermédio do nosso querido amigo Alexandre Matias e de todos os amigos do bem. A nossa irmã Ana, muito obrigado pelo convite fraternal que me faz muito honroso para investigarmos mais uma vez o Evangelho de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Salvador, não porque derramou o seu sangue por nós, não, absolutamente, mas pelo seu exemplo de como nascer, como viver e como voltar para o mundo espiritual, seu reino de espíritos puros, num mundo de provas e expiações. É por isso que Jesus é o nosso Salvador. Ele nos mostra o caminho para a verdade e para a vida. E nos garante, como bom pastor, nenhuma das suas ovelhas se perderá. Agora compete a nós nos comportarmos como ovelhas, fiéis, seguras, confiantes em Jesus, o bom pastor. Por isso que eu agradeço mais uma vez aos irmãos do Amigos do Bem a possibilidade de estarmos aqui
refletindo a esse respeito. E o tema que eu escolhi para a gente pensar um pouco, como que nós podemos nos adequar à postura mansa e pacífica daquele que se apresentou como o Cordeiro de Deus. Não porque se sacrificou, como era a tradição pagã e a tradição hebraica do tempo de Jesus e dos apóstolos, se deu em holocausto, derramou o seu sangue, por isso que ele é o Cordeiro. Não. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira os erros das nossas ações pelo seu exemplo de mansidão. Precipuamente, Jesus é o exemplo mais puro e elevado, vivo, cristalino, de mansidão. E compete a nós desenvolvermos essas potencialidades de apaziguamento do nosso próprio ânimo, de amainarmos as nossas fúrias existenciais, atávicas, de pretéritos reencarnados num mundo de provas e expiações, porque muito pouco a gente reflete a esse respeito, mas há 200 anos atrás, quando estávamos reencarnados no mundo, em outra existência, em outras plagas talvez, em outros continentes, o duelo era uma ordem legal, social. Então nós trazemos para essa existência resquícios ainda muito aflorados do nosso passado delituoso, violento, do nosso passado raivoso. E estamos aqui exatamente para aprendermos a ser mansos e pacíficos, como é o Cordeiro Jesus, nosso guia e modelo. Mas para isso nós precisamos desincumbir-nos dos nossos deveres. O dever precípuo, o dever fundamental de toda criatura, portanto, de todo filho de Deus, Jesus já nos mostrou. Qual é? A lei de amor. O único mandamento que congrega em si, que contém em si, todos os demais mandamentos esculpidos nas leis antes de Jesus, apresentadas, reveladas pelos profetas e pelos homens, e todos os profetas divinamente inspirados, todas as leis e todos os profetas se adensam, se condensam na lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós estamos carecas de saber disso. Todo cristão, eu ouso dizer que toda pessoa religiosa no planeta Terra conhece a lei maior, este mandamento de amor que Jesus nos revelou em substituição de todos os mandamentos anteriormente a eles e todos os profetas. Todos os homens de religião, quaisquer que sejam as denominações assumidas da sua predileção, que o seu coração adote, conhecem a lei de amor. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas a grande dificuldade se encontra exatamente em qual a postura mais adequada que nós devemos assumir para termos a certeza de que estamos cumprindo este mandamento. Estamos nos tornando, como Jesus, iguais a ovelhas, cordeiros. Porque no meu caso, especificamente, eu ainda me comporto muito como bode, como cabrito, que dá muita cabeçada. Tanto cabeçada por passos errados, opções erradas que eu dou nesta existência, como cabeçadas morais. Ainda sou muito raivoso no meu verbo, ainda sou muito irracível nas minhas respostas, ainda sou muito intolerante com as situações e com as pessoas que me contrariam.
Este não é um comportamento de cordeiro, é um comportamento de cabra, de caprino. Não é de ovino, é de caprino. E eu penso que isto se dá em virtude exatamente de um descuido muito grande da minha parte de tudo aquilo que já foi falado, tanto por Jesus, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quanto pelos apóstolos, os discípulos do Senhor, que deram sequência nesta lição, neste ensinamento, nesta máxima de filosofia de vida feliz. Porque a nossa salvação, não nos enganemos, a nossa salvação, pelo exemplo de Jesus que nós devemos seguir, só vai se realizar quando nós formos plenamente felizes nesta vida, nesta existência, resistindo à influência do mal, como nos ensina o Espírito Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Porque enquanto nós não formos plenamente felizes nesta existência, e o que é ser plenamente feliz nesta existência? É estar absolutamente prenhe de sentimento amoroso. Porque só assim vai se dar a nossa completude existencial. Enquanto nós estivermos carentes de algum sentimento elevado, amoroso, nesta existência, ou aqueles que se encontram sob a nossa influência sentimental estiverem carentes de um último ceitil, de um centavo que seja do nosso amor, nós não vamos sair desta existência, desta vida encarnados, absolutamente felizes. E, portanto, não vamos estar com o nosso sentimento plenamente adequado ao sentimento do Cristo Jesus. E aí as consequências irão depender do tribunal da nossa consciência. É para isso que todos os profetas posteriores a Jesus, especialmente este que eu elegi aqui para nós refletirmos um pouco hoje, o Alexandre estava falando, nós estreamos já o 2º episódio do documentário Paulo de Tarso, O Médium do Cristo, já se encontra à disposição dos irmãos e das irmãs, e eu trouxe uma das cartas, uma reflexão do apóstolo dos gentios, para nós pensarmos um pouco hoje, que eu entendo bastante adequada para a nossa adequação, né? Bastante adequada para a nossa postura, para assumirmos uma postura em conformidade com a recomendação de Jesus no sentido de desenvolvermos o amor. É por isso que o tema hoje da nossa reflexão é o amor dos apóstolos, ontem e hoje. E eu trouxe, a gente conhece o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, que é o divino ode, a divina canção ao amor que ele escreveu à comunidade de Coríntios na primeira carta. E ali ele estava exatamente apaziguando ânimos, eliminando rusgas geradas no seio da nascente comunidade dos coríntios, da cidade de Corintos, por disputas pueris, por disputas fúteis geradas no seio da comunidade, porque um grupo havia optado por segui-lo, Paulo, outro grupo havia optado por seguir um outro discípulo dele, Paulo, que ele discipulava, ou seja, que ele ensinava. No Atos dos Apóstolos, traduzido segundo a tradição católica, denominado Apolo. E eu vou apresentar no oitavo episódio daquele documentário uma revelação a respeito da personalidade, da identidade verdadeira deste Apolo,
que não é bem assim a história. Nós vamos ver isso, mas este não é o momento, né? Vamos aguardar o 8º episódio do documentário. Mas eu não trouxe a carta aos Coríntios para a gente falar. Talvez a gente termine falando dela, declamando a um trecho, pelo menos no final, que é o ódio ao amor. Todo mundo conhece. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o símbolo que tine, ou seja, o sino que ressona, que soa, que quando polido, quando limpo, é dourado, brilhante, reluz. Mas sem amor eu sou como um sino, frio e duro no seu sonar, na sua palavra, na sua fala. Quantas vezes eu sou frio, calculista e duro nas minhas falas, nas minhas palavras, no relacionamento. Né? Eu não vou me referir a isso. Eu trouxe uma outra carta do apóstolo dos gentios para nós refletirmos num trecho, e é exatamente uma carta aos cristãos da comunidade de Roma. É a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 3 em diante. Então vamos, quem tiver com o Evangelho, Atos dos Apóstolos em mãos, pode acompanhar. Eu peço licença porque Evangelho, Atos dos Apóstolos e Cartas de Paulo a gente tem que ler. Não adianta a gente ficar dando a nossa interpretação, porque a nossa interpretação será sempre, sempre inferior ao espírito que consta do Evangelho. Eu vou ler um pouco para a gente ir pensando nas nossas posturas hoje enquanto comunidade, porque este trecho, capítulo 12 da carta aos Romanos, Paulo está falando para a comunidade exatamente orientando no sentido do comportamento verdadeiramente amoroso, da fraternidade cristã verdadeira. É neste sentido que eu quero convidá-los para esta reflexão de hoje. E ele está falando à comunidade nascente dos cristãos e aplicando para a gente hoje nos nossos relacionamentos familiares, sociais, fraternais, de convívio cristão. Ele diz o seguinte, capítulo 12 do Atos da carta aos Romanos, versículo 3. Em virtude da graça que me foi concedida, a graça que ele se refere aqui é a concessão que Jesus lhe fez, a escolha que Jesus lhe fez dele para divulgador, para apóstolo, para divulgador da boa nova do Cristo. Em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a todos e a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus distribuiu a cada um. Ele está recomendando que cada um de nós, no relacionamento com os outros, seja na família, seja no círculo de amizade, seja no trabalho, seja na comunidade que a gente frequenta, no caso, a casa espírita, nos irmãos católicos, a comunidade da igreja, os protestantes, a assembleia dos fiéis, nos irmãos hinduístas, a sangha. As sanghas no hinduísmo é exatamente este agrupamento de pessoas vinculadas com o mesmo sentimento. Isso é da tradição de toda religião. Então, isto serve, segundo Paulo, universalmente. E tanto é que estamos aí com 2000 anos e isto ainda sendo aplicável plenamente em nossos dias. Que não tenhamos de nós mesmos um conceito, cada um de nós, mais elevado do que convém. E o que convém em termos de apreciação, de autoapreciação para cada um de nós, na relação conosco mesmos e na relação com os outros. O próprio Paulo nos dá um esclarecimento em termos de relacionamento, de autoapreciação, de autovalorização,
de autoestima para cada um de nós. Num determinado momento da sua carreira, como apóstolo do Cristo, ele sempre foi muito vilipendiado, inclusive pelos primeiros discípulos escolhidos por Jesus, ele não era aceito. Então ele sempre foi muito criticado. Ele foi humilhado de todas as formas, tanto moral quanto fisicamente. E ele mesmo se atribuía um valor exato de acordo com o conhecimento do Evangelho de Jesus. Em determinado momento, ele se disse: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu fui apóstolo, eu sou apóstolo, escolhido por Jesus, mas de uma maneira não natural, como os outros 12. Eu fui escolhido de uma maneira não nativa, como nascido pelo amor, mas eu fui um apóstolo nascido pela dor. Eu me considero um apóstolo abortivo. Ele era duro consigo mesmo, o Paulo de Tarso. Mas, num determinado momento da sua pregação, mais à frente dos seus 30 anos, das suas 3 décadas de carreira como divulgador do Cristo, ele diz: eu não sou digno agora ainda de ser chamado apóstolo, mas graças a Deus eu já sou o que eu sou. Isso é muito importante para nós, termos o conhecimento de nós suficiente, o autoconhecimento suficiente para que a nossa estima de nós mesmos, a estima por nós mesmos, não seja nem carente de uma verdadeira apreciação, de uma justa apreciação, nem complacente com os nossos vacilos ainda, com as nossas carências de avanço moral, de elevação moral, de elevação espiritual, mas que seja exatamente aquela medida que o Aristóteles, o filósofo grego, adotou como de justiça. Não pender nem para um lado, nem para o outro, mas a justa medida, a mediania, o equilíbrio, o caminho do meio do Buda. Isto é o que o Paulo nos dá como medida de apreciação. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo ainda, mas graças a Deus eu já sou o que eu sou, pela graça do Senhor que me criou, que me concedeu a vontade, que eu já transformei ao me converter, ao conquistar o estado de espíritos. Eu transformei aquela vontade instintiva, aquela vontade originalmente cega, quando o Senhor me criou como princípio de inteligência, eu avancei, eu desenvolvi essa vontade nos evos da minha evolução espiritual e transformei-a numa vontade já livre. Portanto, conquistei o status de espírito. Portanto, graças a Deus e a minha vontade que eu desenvolvi livre, e Jesus que já veio trazer a bem-aventurança, ou seja, a exaltação dos homens de boa vontade, eu já sou o que eu sou. Então, essa é a justa apreciação de uma estima, ditada pela sabedoria, diz Paulo, de acordo com a medida da fé, não segundo a minha medida egóica, mas segundo a medida do tribunal da minha consciência moral, da minha consciência espiritual, portanto, onde gravada se encontra a lei de Deus de maneira profunda, indelével. Esta é a medida da sabedoria, com a medida da fé que Deus dispensou, entregou gratuitamente a cada um. Pois assim, diz o apóstolo, como num só corpo temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, de modo análogo, nós somos muitos amigos do bem, e os membros, de modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo. Olha a importância de cada um de nós
na construção do reino de Deus, que não vem com formas exteriores. Portanto, o reino de Deus se encontra dentro de cada um de nós, onde devemos mergulhar com coragem dentro de cada um de nós, com sabedoria, para desenvolvermos esta virtude. A virtude é esta força corajosa que nos leva a mergulharmos em autoconhecimento para dentro da consciência espiritual, para encontrarmos as nossas potencialidades, a nossa força, que como membro de uma eclésia, como membro do reino de Deus a ser construído, cada um de nós dispensemos, segundo a mesma medida, a mesma graça, a mesma gratuidade, a mesma caridade com que o Senhor nos agraciou, de talentos. Nós, enquanto membros desta reunião fraterna, seja em casa, seja na comunidade, seja na sociedade, seja na humanidade, nós devemos despender com a mesma gratuidade, com a mesma benevolência, com a mesma piedade, com a mesma misericórdia, com a mesma caridade, com o amor, ou seja, absolutamente gracioso, gratuito, com que o Senhor, o Pai, nos criou. Todos formamos membros, constituamos membros uns dos outros. E como a gente pode fazer isso colocando na prática, né? Dentro da nossa família. Se um faz a compra do dia, se um faz o almoço, o outro lava a louça. Nós estamos vivendo um momento, eu vou dizer para vocês, já falei isso a semana passada, semana retrasada, não me lembro. Estamos vivendo, graças a Deus, um momento maravilhoso neste isolamento social, porque os 2 filhos nossos voltaram para casa e trouxeram, nosso filho trouxe a namorada ainda, então nós estamos vivendo o verdadeiro paraíso nessa quarentena, sem sair ninguém de casa. Mas, exatamente como membros de uma família, cada um tem a sua função no momento certo e suprimos. Esta é a grande verdade, quando a gente se reúne em fraternidade cristã verdadeira, que é o que a gente tenta fazer na nossa família, um braço ajuda o outro, uma perna ajuda a outra, um ombro apoia o outro. Isto é constituir a verdadeira eclésia, a verdadeira comunidade, os verdadeiros amigos de Jesus, os amigos do bem, homens de bem. Segunda pergunta 918, me corrija, Alexandra, se eu estiver equivocado no número, do Livro dos Espíritos. Vamos continuar então com o apóstolo. Versículo 6 do capítulo 12 da carta aos Romanos. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da nossa fé. O médium, o profeta na antiguidade eram os médiums. Tá? Profeta é médium. E na exposição dos carismas, a outra carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios também, salvo falha da memória, Paulo apresenta os carismas, os dons do Espírito. E aqui, na carta aos Romanos, ele está colocando dons distintos, segundo a graça que nos foi dada, graça que é a gratuidade de Deus, que nos concedeu em germe todos os talentos do Espírito, todos os talentos intelectuais, da inteligência. E desenvolvemos através do trabalho, da filosofia, do conhecimento, da ciência do conhecimento, mas, sobretudo, desenvolvemos o talento da fraternidade, do sentimento, da solidariedade. Aquele que tem o dom do serviço, o exerça servindo. O que tem o dom da profecia, dentro da casa, dentro da família e dentro da casa maior, que é a comunidade religiosa, exerça o profetismo. Aquele que tem o dom do serviço,
exerça-o servindo. Quem tem o dom do ensino, o exerça ensinando. Quem o dom da exortação, né, do estímulo, portanto, exortando, estimulando uns aos outros. É assim que a gente exerce o amor cristão. Aquele que distribui seus bens. Por que Paulo fala isso aqui? Porque é um dos fundamentos da comunidade cristã que todos os bens individuais, pessoais, que todas as posses individuais, familiares, pessoais, fossem divididas igualmente entre toda a comunidade. Os apóstolos não tinham bens materiais próprios. Pedro, com a sua esposa e seus filhos, não tinham casa própria. Todos viviam em comunidade, ou seja, usufruindo, porque é isso só o que a gente faz aqui. De bens materiais, nós não temos propriedade nenhuma, muito embora eu tivesse sido advogado 35 anos, e todo mundo registra o seu imóvel em cartório. Mas isso é para garantir somente o uso por parte dos seus herdeiros. Porque ninguém leva nada de material desta vida, desta existência. Portanto, tudo que nós temos de posses é somente posse mesmo. Nós possuímos, mas não temos a posse definitiva para levarmos para o mundo espiritual, a não ser aqueles talentos, aquelas propriedades, aquelas posses intelecto-sentimentais que nós adquirimos aqui. Por isso, Paulo diz, aquele que distribui seus bens, que vendeu, nós temos no Atos dos Apóstolos, nas cartas e nos evangelhos, a história de repreensão que Paulo fez, que Pedro fez a um discípulo cristão que se juntou à comunidade, vendeu as suas propriedades e não distribuiu tudo. Guardou, escondeu um pouco para si, para sua família. Né? Não foi absolutamente honesto neste princípio. Não é um princípio que a gente é obrigado a aceitar. Claro que não. É um princípio de fraternidade, é um princípio de solidariedade humana. Os Espíritos nos mostraram que nós, hoje, como não se pratica mais esta solidariedade cristã, esta fraternidade verdadeira, amor de amigo, frater, nós temos o dever de sermos previdentes. E essa é a medida da sabedoria na previdência material. Sermos previdentes para na velhice não sermos peso para ninguém. Isso os Espíritos nos esclareceram. Mas o Paulo diz, aquele que distribui, que o faça com simplicidade. Não faça com ostentação. Aquele que orienta, oriente com simplicidade. Oriente sem humilhar o orientado. Aquele que distribui, aquele que serve, aquele que exalta, que o faça com simplicidade, sem humilhar o que recebe, seja a exaltação, seja a orientação, seja a instrução, seja a profecia. Aquele que preside a assembleia, a reunião, a família, aquele que preside o grupamento, que presida com diligência, seja o primeiro a realizar aquilo que está orientando nos outros. Seja exemplo, seja diligente. Não se põe a mão no arado, diz Jesus, e fica olhando para trás, para ver se os outros estão fazendo suas funções, suas obrigações. Jesus caminhava sempre à frente. Quem quiser me seguir, que tome as suas responsabilidades pessoalmente, que assuma as suas dores, frutos das suas más ações, das suas ações equivocadas, e se redima seguindo-me. E diz ainda o apóstolo,
aquele que exerce misericórdia, que a exerça com alegria. Tem uma cena, eu gosto muito de cinema, tem uma cena de um filme chamado Gladiador. Gosto muito desse filme, é um filme muito bom, muito bem feito. Sobretudo a trilha sonora do Gladiador, do Hans Zimmer, um compositor alemão. Tem uma cena em que acho que eu não lembro o nome dos personagens, mas o personagem é o imperador, que o Joaquin Phoenix, esse ator que ganhou o Oscar agora pelo Coringa, Joker, ele faz o personagem. Ele é o imperador que assassinou o Marcus Aurelius, que era o pai dele, o imperador estoico. Marcus Aurelius era um imperador estoico, filósofo, tem livros do Marcus Aurelius sobre as virtudes, né? Embora Sócrates já tivesse dito que virtude é uma só, a gente vive falando um monte de virtude. As minhas virtudes, temos que desenvolver as virtudes. Não, virtude é uma só. Já disse o velho Sócrates lá. E eu acho que é Cômodos o nome do imperador, filho do Marcos Aurelius, que é o personagem do Joaquin Phoenix. Ele sequestra moralmente o sobrinho, filho da irmã, e chantageia a irmã, dizendo o seguinte: ou você trai o Maximus, que era um outro general que ameaçava o seu império, que é o personagem do Russell Crowe, se não me engano, e ele chantageando a irmã, ameaçando o filho dela, que é menor, tinha 8, 9 anos, se você não fizer isso, presta atenção que eu tenho ascendência sobre o seu filho. Ameaçando de morte o sobrinho para chantagear a irmã. E aí ele fala, faça isso para mim, que eu poupo o seu filho. Está vendo como eu sou misericordioso, diz o Máximos, o Cômodos, o imperador homicida do pai, patricida. Às vezes a gente faz isso. A gente faz chantagem emocional com o outro, com a esposa, com o marido, com os filhos. Faça isso, que eu te deixo fazer aquilo. Está vendo como eu sou bonzinho? Quem quer exercer de verdade a misericórdia, não aparece. Não saiba a mão esquerda o que a direita fez, e vice-versa. Não saiba a mão direita o que a esquerda fez. Faça, sem exaltação de si mesmo, do seu ato. A verdadeira caridade, dizem os Espíritos, ela faz escondida. Caritas, na lição Caritas, a mensagem Caritas no Evangelho segundo o Espiritismo, a mãe chama a filha para dar o exemplo na periferia de como fazer a verdadeira caridade e fala para a filha que eles não saibam o que você está fazendo, que eles não saibam quem fez este ato de benevolência, porque senão não é caridade, meus irmãos. Se a mão direita se sentir exaltada por aquilo que deu, já perdeu a sua valia. Este ato não é um ato em conformidade com a virtude cristã. Mas não faça também chorando, diz o apóstolo Paulo, com aquilo que você doou caridosamente. Porque toda a caridade material, toda a caridade emocional, toda a caridade sentimental, só é verdadeiramente caridade se nos fizer falta o que estamos doando. Portanto, se eu vou doar o meu sentimento, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar para doar um sentimento que eu ainda não tenho em abundância. Se eu for doar um bem material para ser em conformidade com a virtude caridade, tem que ser aquilo que me faz falta. E ainda assim, diz Caritas, a benevolente mensagem benfeitora do Evangelho segundo o Espiritismo.
fazer de modo tal que o outro que esteja recebendo o meu carinho, a minha dedicação, seja no arroz bem feito, seja no feijão bem temperado, que ainda seja só isso que eu tenha na minha casa, não pode sentir-se humilhado pelo meu ato. Muito pelo contrário. Bem-aventurados aqueles que exaltam o semelhante, ainda que ele se sinta apagado. É isso que o Paulo fala em uma das suas cartas. É preciso que eu me ofusque, é preciso que eu diminua, é preciso que eu apague o meu brilho pessoal, se eu já tiver algum, para que brilhe verdadeiramente o Evangelho do Cristo. Isto, aquele que exerce a misericórdia, a exerça com alegria, de servir, não com ostentação vã, pueril, da tola, da ingênua, da infeliz vaidade. Isto era o amor, meus irmãos, dos apóstolos, que nós temos todas as condições de trazer para hoje. E aí arremata o apóstolo no versículo 9 do capítulo 12 da carta aos Romanos. Portanto, que vosso amor seja sem hipocrisia. Não há vício moral mais detestável, tanto que Jesus por várias vezes o condenou nos fariseus, do que a hipocrisia. Túmulos caiados, dizia Jesus. Por fora sua boca exalta a caridade. Por fora a sua postura impoluta, as suas vestimentas exteriores, seu traje aparenta conformidade com o Evangelho. A sua palestra para os amigos do bem aparenta conformidade com o Evangelho. Mas por dentro o seu sentimento é vão, seu sentimento é coxo, seu sentimento ainda capenga diante da luz do Evangelho. Não consegues enfrentar o olhar de Jesus sem que a consciência te acuse de hipócrita. Por fora, o túmulo é branquinho, é alvo, por dentro ainda claudica a sua virtude, sua postura firme no sentido do dever de amor a Deus sobre todas as coisas. Por isso termina o apóstolo, que vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegados somente ao bem, com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando os outros como mais digno de estima. É preciso que eu me ofusque para que brilhe a caridade, é preciso para que o meu ato seja verdadeiramente caridoso, que o que recebe a minha ação, que o que recebe o meu carinho, que o que recebe a minha oferta, que o que recebe o meu sentimento, ao contrário de se sentir humilhado, sinta-se exaltado, elevado, que esteja me ajudando, que ele pense no fundo do seu coração, que ele se convença de que ao invés de ter sido humilhado, ele me ajudou. Por isso que o Santo Espírito de Assis condensou este ensinamento do apóstolo na sua sapientíssima e divinamente inspirada oração. É dando que se recebe. É por isso que quem doa, quem é misericordioso, que o faça com alegria. Assim eu gostaria de 47, temos ainda 10 minutinhos, ler um pouco do que o Paulo vai nos mostrar o que é a verdadeira caridade, ou seja, que é o amor em ação. Dá tempo da gente declamar, porque isso é um poema divinamente inspirado, na carta aos Coríntios.
capítulo 13, versículos de 1 a 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Seria como o bronze que soa, seria como o símbolo que tine, mas é duro e frio, não nos esqueçamos disso. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios, e quem não quer saber do futuro? Quem não quer saber do passado? Quem não quer saber do que está por vir? O conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência. Nós estamos hoje numa disputa enorme com a pobre da ciência, que não consegue solver os nossos mais prementes dilemas. Ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente. O amor é prestativo. Não é invejoso. Não se ostenta. Não se infla de orgulho. Isso é vaidade. Não é amor, não é caridade. Nada faz de inconveniente, não aponta inconvenientemente os defeitos alheios. Isso é ser misericordioso. Sede mansos e pacíficos com os defeitos, os vícios alheios, e sede duros, intransigente com os vossos vícios morais, nos dizem os Espíritos. Não procura o seu próprio interesse, serve antes de ser servido. Não se irrita, meu Deus. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça. Se eu cometi algum ato injusto contra ti, meu irmão, se eu cometi algum ato injusto contra meu semelhante de Zaqueu, o publicano, Senhor Jesus, por ter me prestigiado hoje, vindo jantar na minha casa, eu vou vender todos os meus bens, vou doar metade aos pobres, e aqueles contra os quais eu pratiquei injustiça, eu vou indenizar no quádruplo. O Zaqueu, o publicano, o repudiado, o marginalizado pelos ditos religiosos do tempo de Jesus. Não se alegra com injustiça, mas se regozija, se felicita com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, a tudo dá suporte, ou seja, a tudo suporta. O amor apoia a todos, sem esperar apoio a não ser da sua própria fé. O amor jamais passará. Quanto às profecias desaparecerão, quanto às línguas, o dom da oratória, os palestrantes que se ostentam vaidosamente de terem o dom da oratória, tudo isso cessará. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado. É limitada a nossa profecia. Porque vivemos ainda num mundo de comportamentos, de sentimentos imperfeitos. Mas, diz o apóstolo no versículo 10, quando desenvolvermos em nós a perfeição relativa, quando aprendermos a amar verdadeiramente, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Nós vivemos num mundo de espíritos infantis, meus irmãos. É um mundo de provas e expiações. Um mundo ainda onde prepondera o mal.
Depois que me tornei homem, que eu desenvolvi o talento, a virtude, que eu desenvolvi o amor, isso é se tornar um espírito maduro, não um espírito infantil como somos ainda. Fiz desaparecer o que era próprio em mim da criança espiritual. Agora vemos em espelho, narcisisticamente. Só vemos aquilo que nos interessa e só enxergamos em nós, ao olharmos para nós mesmos, aquilo que nos agrada. Nos agrada segundo a nossa vanitas, vaidade. Não segundo o nosso dever moral. Vemos em espelho e de maneira confusa espiritualmente, portanto. Mas depois que desenvolvermos o amor, veremos face a face. Quem? A virtude que emana do Criador. A virtude exemplificada por nosso Salvador, Jesus. Isto é ver face a face. É olharmos para nós sem máscaras, despersonalizados absolutamente, mas simplesmente o nosso caráter, a profundidade da nossa consciência espiritual. Isso é ver face a face. Agora, meu conhecimento é limitado, porque o meu desenvolvimento amoroso, a minha força amorosa ainda é limitada. Mas quando eu desenvolver toda a minha potencialidade de amar, depois, diz ele, conhecerei como sou conhecido. O amor vai nos dar o conhecimento de Deus, como Deus nos conhece. Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas. Mas a maior delas é o amor. Que Deus, nosso Pai Criador, abençoe a nossa boa vontade, abençoe a nossa disposição de serviço amoroso, serviço a nosso dever de evoluirmos, sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu, sois deuses de Jesus. Esse é o dever primeiro, de amar a si, porque sem amar a nós mesmos, nós não vamos conseguir cumprir a segunda e a terceira parte, a primeira e a terceira parte do mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Gratidão ao irmão Alexandre, à irmã Ana, aos amigos do bem, a todos aqueles que nos prestigiaram com esta noite muito honrosa para mim, de elevação do meu sentimento de gratidão para com todos vocês. E que Jesus, o Divino Mestre, abençoe a todos nesta noite, que estendamos para o nosso sono, no despertar do Espírito de cada um, quando o nosso corpo adormecer, com esta verdade mais cristalina ainda, a imortalidade da alma. A alma que somos todos nós em busca do reconhecimento da nossa origem e da nossa destinação em Deus, nosso Pai, que nos criou por amor. Muito obrigado, meus irmãos. Paulo, nós que agradecemos. Você viu aí que você falou, você me arrumou um problema hoje, porque você foi falar do Gladiador, e aqui em casa é uma briga constante, porque eu acho que eu assisti uma ou duas vezes no máximo. E a Ana fica discutindo comigo, que eu quero assistir de novo, pela 90ª ou 100ª vez. E aí você me arrumou um problema aqui. Eu tenho o DVD, eu tenho a trilha sonora. Então somos dois, viu? Mas isso daqui a pouco vai falar, tá vendo? Agora eu já tenho uma desculpa. Eu vou falar, tá vendo? Não sou só eu, então menos mal para mim aqui. Mas mais uma vez, Paulo, gratidão imensa. Depois, com calma, você entra nos comentários, muita gente agradecendo, muita gente elogiando, mas muita gente agradecendo as palavras, a maneira com que você conduziu. Eu sou suspeito que aquilo que eu sempre falo, independente, eu te falei isso no dia que nós batemos o papo a respeito do lançamento do documentário, que independente da amizade que nós temos, eu tenho uma admiração. Porque essa foi a minha preocupação, falei para você, né? Eu vou parar com esse negócio de divulgar a doutrina espírita, pelo amor de Deus, né? Para com qualquer outra coisa aí, mas deixa isso daí para lá para o finalzinho.
Então, eu tenho uma admiração muito grande pela sua dedicação em relação ao conhecimento de doutrina. Nós estávamos falando disso fora do ar, né? Depois nós vamos conversar de novo. A preocupação em realmente levar a base doutrinária, né? Nós estávamos falando isso também no domingo com o Charles Kempf, lá na França, sem a preocupação de holofote, sem a preocupação de virar megastar, muito pelo contrário, quando você voltou da viagem, mais ainda do que antes, embora antes eu nunca tivesse visto isso em você, com essa preocupação de levar realmente a doutrina na base do que ela é, né? Ou na essência do que ela deveria ser para todos nós que estamos buscando conhecer um pouquinho, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Estou falando em nome de todo mundo que assistiu com a gente, realmente está todo mundo comentando. Então, depois você entra com calma lá. Tem gente perguntando aqui, que chegou no final, vai ficar disponível na nossa página no YouTube e na página do Paulo também, no YouTube também, que ele falou que vai editar. Então, quem não conseguiu assistir ou quiser, teve gente que falou que precisa assistir de novo, eu faço sempre isso, depois assisto com calma mais uma vez. Então, fica disponível no nosso canal do YouTube já, e fica também na página, tanto do Paulo no Face, no YouTube e no nosso também. Paulo, beijo grande para você, para Dil. Beijo a todos. Obrigado mesmo. E que logo a gente possa matar essa saudade de estar perto, de se abraçar. Assistir o Gladiador juntos. Vamos assistir de novo. Aí a Ana fica maluca. Deixa as duas conversar lá no fundo, nós assistimos um DVD. Obrigado, irmão. Gente, boa noite para todos. Muito obrigado. Tem gente que falou que chegou no final. Assistam depois. Daqui a pouquinho já fica disponível no YouTube, para quem prefere. Eu prefiro assistir no YouTube depois, com calma. Mas fica o convite. Paulo, beijo para vocês. Mais uma vez, obrigado.